Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um 532. Vamos falar hoje sobre organização do tempo, certo? É um tema bem desafiador, mas ao mesmo tempo emergente. Vamos dizer, não só emergente, mas essencial para a vida de todos nós que vivemos numa rotina de multitarefas. Então a vida nos obriga a realizar várias coisas ao mesmo tempo. E aí nessa programação, né, de multitarefas, a gente acaba tendo a sensação de nunca dar conta de todas as tarefas que nós estabelecemos para a gente realizar. Então essa sensação de baixa produtividade vai nos dando uma angústia, né, do ponto de vista de que a gente não está conseguindo concluir tudo que a gente precisa concluir, que a gente tem a sensação de que tem mais tarefa do que horas no dia. E aí essa angústia também me acometia. Só que aí eu comecei a pensar, olha, como é que um grande diretor de uma multinacional, um líder, né, de uma empresa grande, né, que é o status, né, de competência que a gente almeja chegar um dia, consegue gerenciar as mesmas 24 horas que eu tenho, ele tem também. Então, o que é que ele faz de diferente para conseguir realizar mais coisas? Então, foi na busca dessa investigação que eu listei aqui algumas dicas que vão nos ajudar a gente se tornar mais produtivo e conseguir, vamos dizer assim, tornar nossas horas do dia mais produtivo, ter mais clareza do que fazer primeiro, de como fazer e assim por diante. Certo? Então, eu fiz uma provocação para vocês no vídeo anterior, falando o que é que vem primeiro, o foco ou a organização do tempo. E na verdade são complementares, né? Então, se eu consigo fazer uma boa estruturação ou distribuição de tarefas, né, sabendo priorizar o que fazer, eu tenho clareza do que de fato eu preciso fazer, por quanto tempo e por qual período. Então eu consigo destinar toda a minha atenção para apenas uma coisa. E aí eu consigo concluir de forma mais rápida, certo? Se eu consigo melhorar ou potencializar a minha atenção, né, o meu foco, foi o que a gente discutiu no vídeo anterior. Então essa tarefa que eu separei para fazer, eu vou conseguir concluí-la de forma mais rápida e de forma mais eficiente. Então eu vou começar a ter a sensação de conclusão das tarefas de forma mais rápida, certo? E de fato é o que vai acontecer. Então, uma ação, o foco aumentado e a organização das tarefas são essenciais para a nossa produtividade, certo? Então, vamos conversar sobre a organização do tempo. Então, qual seria o primeiro ponto? Fazer uma lista de todas as tarefas, certo? Que você precisa realizar. Seria o ponto mais complicado, né? Mas a partir dos seus compromissos. E aí eu digo compromissos profissionais, pessoais, familiares, né? Todos são tarefas e tudo precisa ter o seu nível de importância. Porque muitas vezes você acaba priorizando apenas as tarefas do trabalho, certo? Que já são muitas, e aí você não tem tempo para sua família, você não tem tempo para ficar com seu filho, você não tem tempo para dar atenção à sua esposa, seu marido, né? Você não dá tempo de ligar para o seu pai, ligar para sua mãe. Então você precisa listar realmente tudo que é relevante que você quer fazer em todas as dimensões da sua vida, tá? E você vai precisar categorizar essas tarefas por nível de importância, certo? Então tem duas categorias principais: as tarefas urgentes e as tarefas importantes, certo? Então, recomenda-se você priorizar, né, a realização das tarefas urgentes, certo? E depois as tarefas importantes. Então você vai distribuir essas tarefas, né, de acordo com essas categorias. Então, o que é que eu levo em consideração uma tarefa urgente? Uma, pensando no mundo do trabalho, é a tarefa que vai impactar diretamente a satisfação do seu cliente, certo?
E pensando no aspecto familiar, é o que vai impactar diretamente na satisfação da sua esposa, do seu filho, que você também vai se beneficiar com isso. Então, eu poderia dizer que essas também são tarefas urgentes, certo? Como eu colocar na ordem essas tarefas urgentes? Eu vou levar em consideração o prazo de entrega, certo? De finalização, né? Se for um produto ou um serviço em relação a um cliente. Então, vai estourar daqui a 3 dias. Então, eu começo fazendo há 2 dias atrás. Porque o ideal é que a gente termine as tarefas com prazo de antecedência, né, para que a gente fique um pouco folgado e não fique naquela correria, naquela guilhotina, né, de sempre estar com os prazos estourados, né, ou fazendo no limite do prazo. E aí, então, o prazo de entrega, certo? Eu preciso analisar, né, o tempo de execução que eu vou destinar para fazer essa tarefa. Se existe mais de uma pessoa envolvida, se eu não dou conta de fazer sozinho, eu preciso de outras pessoas, então eu preciso levar em consideração e qual o meu nível de domínio em relação à tarefa. Então, eu estruturo, né, esses 3 critérios dentro da minha tarefa urgente, certo? Para eu definir a ordem de realização, analisando o prazo que eu tenho para a conclusão. E aí você vai distribuindo essa ordem, certo? Depois nós temos as tarefas importantes, que são aquelas tarefas que vão qualificar o teu serviço, ou lhe qualificar, lhe proporcionar desenvolvimento pessoal ou desenvolvimento profissional para você, né? Ampliando aí para as demais áreas da nossa vida. Então você precisa tirar vamos dizer assim, essas tarefas importantes do papel. Então, o que normalmente a gente negligencia ou a gente foca apenas na tarefa urgente? Então, fazer exercício físico regular, certo? Então, é importante, vai trazer saúde para você, vai trazer qualidade de vida, mas você acaba sempre colocando ela lá por final, porque ela não é urgente, não é um prazo, não tem prazo, não é uma coisa perene, permanente. Então, você precisa tirar essas tarefas importantes e encaixar dentro da sua rotina diária, certo? Estudar, certo? Que seria um curso ou uma capacitação ou destinar horas, né, do seu dia para fazer esse estudo permanente, certo? Então, você precisa estruturar, né, hierarquizar todas as suas tarefas dentro dessas categorias. E aí, a gente pode dizer que você pode estruturar, por exemplo, entre a prioridade máxima, que seria dentre aquelas tarefas urgentes, né? As outras tarefas dentro da categoria urgente e as tarefas importantes, certo? Que você também pode atribuir uma prioridade máxima dentro das tarefas importantes. Então, vá estruturando, né, essa distribuição. Existe um princípio, né, que é adotado no mundo empresarial de negócios, que é o princípio de Pareto. Então, o que é o princípio de Pareto? Identifique dentre as tarefas, né, que você possui, a que vai trazer mais benefício e mais resultado. Então, o que é que o princípio de Pareto diz? Que, às vezes, você faz 20% do esforço, mas faz a tarefa certa, e isso vai trazer um impacto, um resultado extraordinário. Então a gente faz muita tarefa, né, que seria manual, repetitiva, né, que não tem tanto significado, né, para a nossa vida, não vai trazer tantos, vamos dizer assim, resultados positivos, né, e a gente deixa de fazer as tarefas que realmente vão impactar positivamente a nossa vida ou o nosso negócio. Então, por exemplo, eu já falei aqui para vocês que a minha família é uma prioridade, certo? Então, o que é que eu posso fazer, né, dentre as tarefas que são da família, que vai me trazer um impacto, né, uma satisfação, uma qualidade de vida muito importante? Então, eu priorizo nesses 20% das tarefas destinadas à família, mas que vai me trazer uma relação melhor com a minha esposa e com o meu filho. Então, eu coloco essa tarefa como prioridade dentro das tarefas importantes. Não sei se eu deixei claro isso para vocês, certo?
Então, no mundo do trabalho é importante que a gente aprenda a delegar as tarefas, certo? É importante que a gente caminhe junto com as pessoas. Então, muitas vezes as pessoas adotam o estilo de vida hard work, né? Trabalho duro, pesado, poucas horas de sono, trabalhando muito, né? Muita cafeína, sem tempo para as atividades que são importantes, né? Das outras áreas da nossa vida, né? Como eu já falei, a família, né? Parentes e tal. E aí o que é que vai acontecer? O corpo da gente vai ficar doente e a gente vai parar de qualquer jeito. Então é importante que a gente estruture nossa rotina, nossas tarefas, para que a gente consiga realizar todos os compromissos, certo? Mas sem deixar de fazer o que é importante. E um autor chamado Christian Barbosa, ele diz: aprenda a andar. Em vez de você correr, aprenda a andar. Porque quando você anda, você aproveita mais a vida, certo? E nessa caminhada, você pode levar outras pessoas junto com você. Então, quando você vai acompanhado, você vai mais longe. Quando você vai sozinho e mais rápido, você pode até acelerar, porém você não consegue ir tão longe. Então, aprenda a caminhar, tá? Então, quais são os pontos dessas dicas de organização do tempo que eu estou trazendo aqui para vocês? Lista de tarefas, categorize em nível de urgência e nível de importância, certo? Analise, né, a prioridade máxima, né, a prioridade e as tarefas importantes. Analise categorias como tempo de execução, domínio do desenvolvimento daquele problema e a quantidade de pessoas que vão ser envolvidas para a realização, para você ir estruturando, né, essa ordem de tarefas. Uma outra coisa que eu não falei aqui, tem uma ferramenta que ajude você na visualização dessa mudança de status das tarefas, certo? Então, as tarefas elas não são estanques, perenes, vamos dizer assim, fixas. Ao longo do tempo que ela vai se aproximando do prazo, ela vai se tornando uma prioridade máxima, certo? Então, se você tiver uma ferramenta, por exemplo, como o software Kanban, ele vai fazendo essa automatização para você, migrando, né, as tarefas de status, para que fique claro qual seria a ordem das tarefas a serem realizadas, priorizando esse nível de importância para você. Ok, gente? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Tenham um bom dia, um bom trabalho e aprendam a caminhar junto com outras pessoas. Um abraço, bom dia, até o próximo 5h32.